Olá, tudo bom? Vamos para mais uma aula de análise combinatória. Vou continuar com as aulas de exemplo de método de contagem, ainda por um tempinho. Acho que mais umas 2 aulas antes de começar as correções. E aí eu vou finalizar, depois que eu tiver finalizado tudo, de correção, eu vou dar uma avaliação e depois da avaliação eu vou falar um pouquinho de combinação com repetição. Mas como curiosidade, tá bom? Hoje a aula vai ser um pouquinho mais puxada, a tendência é essa, a aula que vem vai ser bem puxadinha, e pra gente pegar, assim, dos exemplos mais fáceis até os mais difíceis, tá? E sempre a minha proposta é resolver os mais difíceis e deixar os mais fáceis ou bem parecidos para vocês, tá bom? Não se preocupem nesse primeiro momento, mas eu preciso fazer isso. Então vamos lá. Vamos então à nossa 10ª aula de análise combinatória. Já foi dado, como já falei várias vezes, né, todo esse esquema geral, a gente já está na parte de exercício. E aí hoje, na aula de hoje, eu fiz uma comparação, resolvi todas as questões usando o princípio fundamental e o método de contagem equivalente, toda vez que fosse possível usar um método de contagem. A partir das próximas aulas eu já vou usar ou um ou outro, aquilo que eu realmente considero que seja mais fácil para resolver, tá? Até porque fica cansativo, a gente não tem tempo, acredito que vocês estejam acompanhando bem e não há necessidade de resolver por 2 métodos, né? Precisa escolher um e fazer a solução do problema, e eu vou então começar a escolher sempre o mais fácil, tá ok? Então vamos lá. A senha de um banco é formada por 5 letras e 2 números, totalizando 7 dígitos, dispostos de forma aleatória. Lucas resolveu criar uma senha utilizando cada uma das letras de seu nome e os números formados pelo dia do seu nascimento, que é 21. Qual é o número de senhas distintas que ele pode criar? Bem, a gente tem aqui várias situações que indicam que é um caso de permutação simples. Vamos então identificá-las no problema. Primeiro, ele tem aqui, ó, formada por 5 letras e 2 números, totalizando 7 dígitos, dispostos de forma aleatória. E aí, o que ele vai usar? Todos os 7 dígitos para compor essa senha. A senha é escrita de forma linear. Se você colocar, que foi o caso aqui que ele deu, né? Que ele vai usar as letras do nome dele, que é Lucas. Que é o Lucas. E ele vai usar os datas do seu os dias do nascimento, que é 21. Então, se ele colocar Lucas 21 é uma senha, se ele colocar 21 Lucas é outra senha. Então, a gente já vê aí que a ordem importa. A gente consegue, mesmo sem escrever, enxergar aquelas relações combinatórias necessárias. E aí, tendo que essa senha é composta de 7 dígitos, e eu vou usar todos os 7 dígitos, que são as 5 letras do nome do Lucas e os 2 dias do aniversário do Lucas, eu vou usar uma permutação simples, é um caso clássico de permutação simples. E aí, se eu fosse resolver pelo princípio fundamental, como é que eu faria isso, né? Eu tenho que ver o que eu tenho lá na minha lista. Então, Lucas 21, né? Que são os 7 dígitos que ele vai usar. Muito bem. E aí eu tenho que escolher, as minhas 7 decisões é a escolha desses 7 dígitos para formar minha senha. Eu tenho 7 possibilidades para a primeira, usei uma, sobram 6, assim vai, até chegar a 1. Se eu multiplicar tudo, dá 5.040. Aí a questão está resolvida pelo princípio fundamental da contagem. Como é que eu faria isso em permutação simples? A fórmula de permutação simples é P de n igual a n fatorial.
Então, é só substituir o n por 7, e eu sei que 7 fatorial é aquele produto que está aparecendo ali, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5.040. Então, essa solução aqui, para mim, é melhor. Né? Nesse caso aqui, essa solução eu acho legal, por causa que eu falei, né, que vocês vão acabar decorando o valor dos fatoriais de tanto fazer, e aí fica uma notação bem mais simples, uma linguagem bem mais compacta do que o princípio fundamental da contagem. E aí, o que a gente usou, né, de representação? Eu optei por fazer tudo pela fórmula, ou seja, pelo princípio fundamental da contagem que originou todas as fórmulas. Nesse problema, eu só mantive a postura ativa. As relações de ordenação foram que a ordem importa. A gente sabe que é permutação, porque N é igual a P. De repetição, não tem repetição. Todas as letras, né, os dígitos eram diferentes. Lucas não tem letra repetida, 21 não tem número repetido. Então, não tem letra que se repete, é simples. O posicionamento da senha é linear. Então, a gente usou um método de permutação simples. Tá vendo como é que a gente organiza? E aí, o que a gente usou daqui, né? É saber o que é uma permutação simples para poder escolher aquela ordenação, repetição e posicionamento que aqui está repetido, daquele esquema global, tá? A anotação e o cálculo, que é resolver mesmo, tá bom? Número 2. Quantos são os números distintos formados com todos os algarismos do número 333669? E aí é aquele caso que eu te digo que, diferentemente de Lucas 21, em que eu tenho repetição na lista, eu tenho que organizar esses números aqui. Então, a minha lista tem repetição. Se a minha lista tem repetição, né, e eu quero formar números, eles estão organizados linearmente, eu tenho 6 números aqui, né, um número de 6 algarismos, e eu vou organizar todos os 6 algarismos, isso já dá a entender que eu tenho um caso de permutação com repetição, já pela característica aí do problema, que é sempre bem parecida, né? E aí, se eu fosse resolver pelo princípio fundamental da contagem, o que eu tinha que fazer num caso de permutação com repetição? Todas as vezes que eu tenho repetição desse tipo, repetição na lista, eu tenho que usar um fator de correção. Qual é o fator de correção? Relembrando, né? Aqui, esses 3, né, que estão se repetindo, eles se repetem desta forma, tá? Pode formar essas composições entre si, que na verdade vai dar o mesmo número, e a gente está contando em excesso. Então, o que a gente está contando em excesso? Como são 3 números 3 fatorial 6, que é a conta que a gente faz para chegar nessa quantidade. A mesma coisa com 6. Como eu tenho 2 6 aqui, eu estou contando a troca desses algarismos em excesso, que, como são 2 algarismos 6, 2 fatorial 2, que seria a continha que eu faria. Então, quando eu quiser usar o princípio fundamental da contagem, e eu tiver repetição, ainda assim eu posso usar a notação do fatorial, sem problema nenhum, porque isso é válido para qualquer momento, independente de fórmula. É uma operação, como eu já expliquei, né? Então, eu tenho que decidir quem vai ficar, né, em qual lugar dos 6 dígitos. E aqui eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso aqui já é normal, né? Eu acho que vocês já se habituaram. Aqui 3 fatorial dá 6, botei a solução, e 2 fatorial dá 2, botei a solução, lá no fator de correção. E aí eu corto 6 com 6, 2 com 2, 1 é o elemento neutro da multiplicação, não vai fazer diferença nenhuma, sobrou 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60. Como é um caso de permutação com repetição, se eu quiser escolher a solução pelo método de contagem, pela fórmula, qual é a fórmula, né? Relembrando, permutação de N, aqui eu vou botando as repetições, P1, P2, P3 e assim por diante. Isso aqui é o mesmo que colocar N fatorial sobre
P1 fatorial, P2 fatorial, assim por diante, tá? Então, o fatorial em cima, as repetições embaixo, tudo fatorial. E aí também acho que compensa fazer a solução quando for permutação com repetição, porque é uma linguagem mais simples, né? Mais compacta aqui, ó, a solução, o tamanhozinho, né, da solução. Então, eu tenho aqui 6 dígitos, né? 6 algarismos, repetição de 3, 3 e de 2, 6. E aí, só inverter a ordem, né? O 6 para cima, 3 e 2 para baixo. Como 3 é maior do que 2, eu abro 6 até chegar ao 3, e aí posso cortar o 3. E aqui o 2 fatorial, que eu não corto, eu abro, ou melhor, eu resolvo, ou abro, tanto faz. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. E aí eu posso fazer simplificação aqui, por exemplo, sem problema nenhum, 4 dividido por 2, que dá 2, e 2 vezes 30, que dá 60, tá? Então, assim, a conta é bem diferente. O que vai mudar mesmo é a estrutura, tá bom? E aí vamos lá para o esquema global, né? O que a gente usou? Então, representação, as fórmulas, ou princípio fundamental da contagem, mantivemos uma postura ativa, a ordenação, ordem importa, permutação, repetição, tem repetição, ou seja, tem valores que são iguais, como o 3 e o 6, com repetição, e de valores diferentes, que era outro número que eu não me lembro, deixa eu voltar aqui, o 9, tá? Então, tem valores iguais e tem valores diferentes, tá? Com repetição. Com repetição não significa que só tenha igual, isso é um erro. Posicionamento linear, então a gente classifica como uma permutação com repetição. Aqui todo o esquema geral, né, da permutação com repetição, que é quando você vai usar ele, as relações combinatórias que estão exatamente no slide anterior, aquela anotação que eu escrevi para vocês e a fórmula. Eu acho uma fórmula bem tranquila de decorar, tá bom? Vamos para a questão 3. São 10 questões hoje, tá bom? Na próxima também mais ou menos isso. E assim a gente vai fazendo devagarinho até ter bastante exemplo e vocês ganharem maturidade com o conteúdo. Para uma excursão ao museu, foram selecionadas 8 meninos e 10 meninas. A coordenação da escola achou prudente formar uma comissão de liderança entre os estudantes selecionados, sendo que foram escolhidos 2 meninos e 3 meninas. Quantas comissões podem ser formadas? Aqui, ó, de cara, não preciso nem falar nada. Comissão, combinação, tá? Independente disso, do que está acontecendo, né? Ainda tem aqui seleção, que é a fase da escolha, selecionados, fase da escolha, escolhidos, fase da escolha, várias situações que mostram que é um caso de combinação simples. E essa questão, na verdade, era só marcar o X, né? Porque eu não precisaria resolver. Eu não falei com vocês que mesmo que vocês optem por resolver tudo pelo princípio fundamental da contagem. Vocês têm que saber os métodos de contagem, porque no vestibular ou no concurso cai uma sacanagem dessa. É assim que acontece. Você acaba que você tem que saber tudo de tudo para você poder ficar respaldado se cair uma questão assim. Eu vou resolver para aproveitar a questão e aproveitar e ver como é que seria a solução da questão. Mas essa questão não tem conta. É uma questão de você entender qual método de contagem que você usaria. Aí eu já descobri que o método de contagem seria a combinação, eu poderia descartar a letra A e a letra B. E aí, qual é a diferença entre a letra C e a letra D? A multiplicação ou a adição, né? E aí, quando eu vou formar a comissão de meninos e de meninas, eu faço uma comissão simultânea de meninos e meninas. Princípio multiplicativo, já te dou a resposta que seria a letra C, tá bom? Bem molezinha. Agora, se eu fosse resolver a questão, né? Como é que eu usaria o princípio fundamental da contagem? Primeiro caso, vou formar a comissão dos meninos. Aí aqui eu tenho 8 meninos,
mas eu vou selecionar quantos? 2. Então, eu tenho 2 decisões para tomar. Como eu tenho 2 decisões para tomar, quando for um caso de combinação, eu também posso usar fatorial, mesmo usando o princípio fundamental da contagem. Sempre vai ser a mesma quantidade. Se eu tiver 2 meninos, o meu fator de correção vai ser 2 fatorial, tá? 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2. E aí eu tenho 2 decisões para tomar, quem vai ser o primeiro e o segundo menino. Só que eu tenho 8 meninos, então 8 vezes 7, dividido por 2, que é o fator de correção. E aí eu posso simplificar aqui, 8 por 2, 4. 4 vezes 7, 28. Segundo caso, as meninas. Ó, tenho 10 meninas. Eu vou selecionar 3 meninas. Então, 3 decisões para tomar. E, de novo, o fator de correção, já que são 3 meninas, é 3 fatorial, que dá 6. E aí eu tenho 3 decisões para tomar. São 10 meninas, então 10 vezes 9 vezes 8. Aqui eu simplifiquei assim, né? 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. E aí 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Como é simultânea a composição dessa comissão de meninos e meninas, princípio multiplicativo. Vou fazer 28 vezes 120, que dá 3.360. Então, pode ser que a questão exija que você resolva até o final, ou pode ser uma questão mais simples, como essa 3 aí, que você marcava a opção correta entre os métodos de contagem que você usaria, tá bom? Se eu fosse usar a fórmula de combinação simples, teria que separar em casos do mesmo jeito. Casos dos meninos, e aí eu escolhi uma única anotação dentre aquelas 3 que existem, tá? Você não precisa usar todas. Então, são 8 meninos que eu vou escolher 2. 8 meninos, 2 a 2. Fiz a substituição na fórmula. Aqui seria N, aqui P, aqui N menos P, relembrando, né? Então, fiz a substituição na fórmula. Resolvi aqui o parênteses. Como 6 é maior do que 2, abri o 8 até chegar a 6 para poder simplificar. O 2 fatorial é 2, então eu resolvi. Simplifiquei aqui também o 8 com o 2, que dá 4, e 4 vezes 7 dá 28. E aí resolvi a conta lá de combinação. Segundo caso seria o caso das meninas. Então, eu tenho 10 meninas, vou escolher 3. Combinação de 10, 3 a 3. De novo, uma única anotação que foi escolhida, né? Isso, fiz a substituição de NP. Aqui resolvi parênteses, dá 7. 7 é maior do que 3. Então, eu abro 10 até chegar a 7, corto 7. O 3 fatorial que sobrou, como não tinha nenhum 6 aqui, eu resolvi abrir, né? Por isso que eu falei, às vezes você resolve, às vezes você abre, depende do que você tiver na sua conta em cima. E, de novo, ó, 9 dividido por 3 dá 3 aqui, né? Aqui fica 1. E 8 dividido por 2 dá 4. E aí, de novo, 4 vezes 3, 12, vezes 10, 120. Tem que dar o mesmo resultado, óbvio. Não precisaria resolver essa questão na prova. Só estou aproveitando a questão para a gente poder recordar tudo que a gente viu até agora. Legal? E aí, o princípio multiplicativo continua o mesmo. Tanto que a gente aqui marcou a letra C porque tinha ali o princípio multiplicativo sendo indicado como melhor solução. Muito bem. O que a gente usou aqui? Fórmula, ou princípio fundamental da contagem, postura ativa e divisão em etapa. Ó. Aqui eu comecei, tá vendo que os problemas maiores sempre vão ter outras estratégias combinatórias. Essa parte de estratégia aqui é que para mim é a pior parte, tá? De análise combinatória, quando você passa da postura ativa. Aí os problemas são um nível acima, digamos assim, né? Quando tem essa parte de divisão em etapas, principalmente, mas também não adiar as dificuldades, às vezes é bem difícil. Então, aqui a gente usou o que estava ligado ao conectivo E, né? Que é a interseção dos conjuntos, princípio multiplicativo, e a gente multiplica as quantidades, né? Ordenação, ordem importa, não importa, perdão. Ou seja, a troca da ordem dos integrantes não ia formar uma comissão diferente. Combinação, repetição não tinha, todas as pessoas da comissão eram diferentes.
Então, é um caso de combinação simples, tá vendo aqui, ó, combinação simples. Aqui vem o esquema global de combinação simples, quando que você vai usar. Aqui a palavrinha, ó, escolha, não ordenada, tá? Ordenação e repetição a gente já viu. Eu escolhi essa anotação, poderia ter escolhido outra, a de cima, essa aqui de baixo. Não usei essa estrutura, usei a fórmula, quando eu usei a parte de combinação, tá bom? Isso aqui é só para mostrar como que do princípio fundamental da contagem a gente chega nessa fórmula. Beleza. Aqui são dois exercícios bem juntinhos para aproveitar o espaço, porque só aquele 4 ali ia ficar voando, assim, né? Muito pouquinho. A solução do 5 também, para você ver que cabe ali, é muito tranquilinha, apesar do problema ser gigante e ter caído no Enem. Então, os dois também são sobre o mesmo conceito, tá? Por isso que eu coloquei eles juntos. Mariana desenhou uma bandeira retangular de 3 listras e deseja pintá-la. De quantos modos 2 listras consecutivas não sejam pintadas da mesma cor? Se ela possui 4 lápis de cores diferentes, de quantas maneiras ela pode pintar essa bandeira? Então, vou fazer um desenhozinho aqui no cantinho da bandeira. E aí é aquela bandeira assim, ó, linear. Não é aquela bandeira que você precisa não adiar as dificuldades, tá? Como as faixas são lineares, é uma bandeira de 3 listras, você pode resolver na ordem da esquerda para a direita, sem problema nenhum. Então, aqui, ó, o que ele está dizendo? 2 listas consecutivas não sejam pintadas da mesma cor. Eu coloquei aqui de verde. Aqui, se eu botar vermelha, aqui tem que ser branca, por exemplo, diferente de vermelha, mas aqui pode ser vermelha, tá vendo? De novo. Ou outra cor, como, por exemplo, preta. Então, aqui tem que ser diferente, aqui pode ser igual ou diferente. Sempre assim são os problemas que quando você vê isso aqui, consecutivas, não sejam pintadas da mesma cor, lê de novo, mas sempre são esses tipos de problemas, assim. E aí, quantos lápis de cores você tem? 4. E aí, quantas formas que você tem que pintar a bandeira? Bem, aqui então eu tenho 4 opções. Como aqui eu não posso usar a cor dessa, eu tenho 3. Mas aqui, como eu só tenho que ser diferente dessa, e posso voltar a usar vermelho, por exemplo, se eu tivesse vermelho, branco, preto e amarelo. Eu poderia usar aqui branco, preto e amarelo, 3 cores, e aqui eu poderia usar vermelho, preto e amarelo, só não poderia usar o branco. Então, eu continuo com 3 possibilidades. Então, cada uma das 3 listras eu tenho 3 decisões para tomar, e aí fica 4 vezes 3 vezes 3, 36. Tem método de contagem que se adeque a essa questão? Não. E aí, desculpa, vai acontecer de questões que você só resolve pelo princípio fundamental da contagem, ou fazendo uma lista, uma árvore de possibilidades, enfim. Você nem sempre vai conseguir um método de contagem adequado, apesar de ter relações combinatórias embutidas e tudo mais. Você só vai ganhar essa experiência se você praticar. E lembrando que o princípio fundamental da contagem resolve qualquer questão, tá bom? Então, vamos à questão do Enem. Que é enorme e segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio, que só usa o princípio fundamental da contagem. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9. Para acesso à conta corrente pela internet, entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco que cadastrasse os usuários solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso de 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada muito bem. Viu que aqui eu quase não solucionei nada, né?
O que o banco sugeriu? Criar a senha com 6 dígitos. O que poderia ser usado na senha antiga? Algarismos de 0 a 9, ou seja, 10 algarismos diferentes. Pronto. Aí, o que foi solicitado para melhorar a segurança? A criação de uma nova senha. De quantos dígitos? Continua com os mesmos 6 dígitos. Só que ele pode usar as 26 letras do alfabeto, além dos 10 algarismos que ele já poderia usar anteriormente. Além disso, todas as letras maiúsculas são distintas da sua versão minúscula. Então, ele tem 26 letras maiúsculas e 26 letras minúsculas. E era proibido outro tipo de caractere, como ponto, traço, underline, enfim. Uma forma de avaliar a alteração no sistema. Por que eu coloquei essa parte aqui de verde? Porque isso aqui não tem a ver com análise combinatória. Então, às vezes, você entendeu tudo, já sabe como é que vai resolver, mas essa parte aqui não faz parte de análise combinatória, é outro conceito. Tipo, o Mickey é objeto misterioso. Então, você tem lá, coeficiente de melhora. O que é o coeficiente de melhora que foi anunciado no problema? É a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O que é uma razão? Razão é a mesma coisa que fração. Então, eu vou ter que montar uma fração do novo número de possibilidades em relação ao antigo. Novo em relação ao antigo. E aí, se eu consigo montar o número de possibilidades do novo e do antigo, vai ficar na forma de fração. Então, a gente já sabe que a letra D e a letra E está fora, porque a razão é uma fração. Aí, às vezes, se você não sabe o que é uma razão, você não resolve a questão, tá? Aí, ele quer o coeficiente de melhora, que é justamente essa fração que a gente vai montar. E aí, o que a gente tem, né? Eu coloquei de cores diferenciadas do novo e do antigo para aproveitar o espaço. Então, na primeira senha, que é a senha antiga, a gente tinha 6 dígitos, tá? E na senha nova a gente continua com 6 dígitos. Só que na primeira senha, eu só podia usar os 10 algarismos de 0 a 9. Então, ficaria lá, primeiro dígito, 10 possibilidades, segundo dígito, 10, terceiro dígito, 10, e assim vai. E na senha nova? Na senha nova eu posso usar os 10 dígitos, 10 algarismos, 26 letras maiúsculas e 26 letras minúsculas. Então, se eu somar aqui 26 com 26, dá 52, 52 com 10, 62. Então, eu tenho 62 possibilidades para cada dígito. E fica dessa forma mesmo, 10, 10, 10, 10, 10, 62, 62, 62, que eu posso escrever como 10 elevado a 6 e 62 elevado a 6. Porque é uma potência, certo? E aí, a fração do novo para o antigo está aqui na letra A. 62 elevado a 6 e 10 elevado a 6. Então, apesar de ter uns métodos de contagem aqui bem embutidos, umas coisas esquisitas, fatorial e tudo, aqui uma subtração que poderia ser uma opção se você não soubesse o que é a razão. E a solução, na verdade, ela é muito simples, tá? Muita abobrinha aí no meio do texto, que é uma característica do Enem, mas a solução bem tranquila, tá bom? E aí vamos para o esquema global, né? A gente tem de representação, que a gente usou o princípio fundamental da contagem, a gente só manteve a postura ativa, são questões muito simples. Tem relação de ordenação, ordem importa. Claro que se você for, vamos pensar numa senha de 2 dígitos, 12 e 21 são senhas diferentes, então existe relação de ordenação. Existe relação de repetição, tem repetição, ela permite repetição, tanto que ela permite repetição, que aqui ficou os valores todos repetidos, só que é aquele tipo de repetição que não é naquela lista igual de 333.669, que você tinha repetição na lista. Aqui não. De 0 a 9, nenhum algarismo se repete, as letras maiúsculas são todas diferentes e as letras minúsculas são todas diferentes. Então, não tem repetição na lista. Por isso que fica com essa estrutura aqui de tudo igual, né? Na conta. Mas há uma relação de repetição.
posicionamento é linear, que é o posicionamento de senha, e eu não escolhi nenhum método de contagem, porque não cabe aqui nenhum daqueles métodos de contagem. Muito bem? E aí também não tem um outro esquema de nada, porque não tem método de contagem, né? E aí o que a gente tem aqui na questão 6? De quantas maneiras diferentes podemos colocar 5 pessoas em fila, sendo que Maria, uma das 5 pessoas, jamais será a primeira da fila? Jamais, não, a gente já pensa logo em contar pelo complementar, né? Com certeza. Muito bem. Pessoas em fila. Se eu estou colocando pessoas em fila, arranje combinação. De cara, né? Posicionamento linear. Quantas pessoas tem na fila, né? 5. Você vai organizar quantas? 5. Permutação, de cara. Eu não preciso pensar muito para descobrir qual é o método de contagem, né? Só que tem essa característica da Maria jamais ser a primeira da fila. Eu vou resolver essa questão de 2 formas diferentes. A primeira, que é bem mais simples, que é o que a gente sempre indica, toda vez que tiver essa ideia de, tiver a expressão pelo menos, ou tiver a ideia de negação, resolve contando pelo complementar, pelo contrário, tá? Que às vezes fica muito mais fácil. Então, independente do princípio fundamental da contagem ou permutação simples, a gente poderia resolver assim. Depois eu vou usar um outro critério, tá? Mas o mais fácil da negação é contar pelo complementar. Então, qual é a ideia do contar pelo complementar? É uma estratégia combinatória. Se eu tenho lá um total, né, de 5 pessoas em filas, eu vou organizar essas 5 pessoas, tenho 5 decisões para tomar, em que ordem que vai ficar lá cada uma dessas pessoas, e aí a conta que eu faço é 5 vezes 4 vezes 3, que é aquela conta de sempre, né? 120. Muito bem. Qual é o contrário? Ele quer que jamais seja a primeira da fila. Dizer o contrário disso é afirmar que ela é a primeira pessoa da fila, tá? Então, se ela for a primeira pessoa da fila, o que vai acontecer aqui com a Maria? Tem uma relação de elementos fixos, né? Maria conta como uma pessoa lá na primeira posição. E aí sobram 4 pessoas, né, para eu posicionar nessa fila ainda, do segundo ao quinto lugar. E aí faz a conta, 1 vezes isso tudo dá 24. Muito bem. E aí, como é que a gente conta pelo complementar? Total menos o contrário. Sobram, então, 96 possibilidades em que ela jamais vai ser a primeira da fila, tá? Porque se eu tiro a possibilidade que ela seja a primeira da fila, então ela não vai ser a primeira da fila. O raciocínio é esse. Com permutação simples, que é uma vantagem para mim, por quê? Porque a linguagem é muito tranquila, né? É só colocar lá 5 pessoas em filas, o total. O raciocínio é o mesmo. 5 fatorial, que dá 120. Depois Maria, a primeira da fila, o contrário. 1, para Maria ser o primeiro, sobram 4 pessoas, então vou fazer permutação de 4, que é 4 fatorial, que dá 24. E aí você subtrai da 96. Você simplifica as contas, né? Se você usar o método de contagem da permutação simples, lembrando sempre da sua fórmula, que é somente n fatorial. E aí, esquema global desse tipo de solução. A gente vai ver depois o esquema global do outro tipo de solução. Representação fórmulas, ou princípio fundamental da contagem, postura ativa divisão em etapas, a gente usou o não A, que também é conhecido como a barra, contou pelo complementar, pegou lá o total, subtraiu do contrário. Muito bem. Ordenação, ordem importa, são diferentes. Se a Maria é a primeira e a última, é claro que a ordem importa. Permutação. Repetição não tem. Todas as pessoas são diferentes. Por isso é uma permutação simples, que já está aqui também. O posicionamento é linear e tem elementos fixos, que é, no caso, Maria ser a primeira, né? Mesmo que sendo o contrário, a gente resolveu usando esses elementos fixos, que tem aquele umzinho lá, toda vez que tem um elemento fixo, ou na maioria das vezes. Muito bem. Aí a gente tem que saber quando usar a permutação simples, os relações combinatórias principais, para poder garantir isso, a anotação e o cálculo. Mas e se essa questão eu não tivesse essa ideia de contar pelo complementar? Bem, se ela não pode ser a primeira da fila,
O que você vai pensar? Ela pode ser a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. É possível. Eu vou resolver aqui tudo pelo princípio fundamental da contagem, tá? Porque não cabe muito permutação aqui se você for resolver desse jeito, não. Fica esquisito. Porque a Maria tá no meio da fila, tá? Aí ia ter que quebrar. Até pode, mas eu não achei vantagem. Então, Maria é a segunda da fila, que é uma possibilidade. Tá lá a Maria lá na segunda da fila, ó. Continua sendo um, tá vendo? Aí sobram 4 pessoas. Aqui tem o não adiar as dificuldades. Eu começo por aqui, ó, dizendo que a Maria é uma pessoa, tá lá na segunda da fila. Sobram 4 pessoas dessas 5, e aí eu posiciono os demais números e vai dar 24. Se a Maria for a segunda da fila, eu começo por aqui. A segunda não, a terceira, eu vou começar por aqui, não adiando as dificuldades. Se ela é a terceira, se ela é a quarta, eu começo por aqui. Se ela é a quinta, eu vou começar pelo final. Mas as contas são bem similares, todas elas dão 24, tá vendo? E aí, pelo princípio aditivo, porque ou ela é a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, não tem como ela ser tudo ao mesmo tempo, né? Então, pelo princípio aditivo, que são os casos em que se enquadram em exatamente um dos casos, eu somo isso tudo, que é o mesmo que multiplicar por 4, que também vai dar 96. E aí, o que eu usei, né, nesse caso? Não usei nenhum método de contagem, fórmula, que foi, na verdade, o princípio fundamental da contagem. Postura ativa, não adiei as dificuldades, usei a divisão em etapa com o princípio aditivo que está ligado ao conectivo ou. Continua com a mesma relação de ordenação, repetição, posicionamento e elementos fixos. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que hoje eu tô com um pouquinho de dor de garganta. Mas não se preocupem, porque eu já tenho isso normalmente, tá? Eu sou uma pessoa bem alérgica. Tô até com dificuldade um pouquinho de falar, mas vou chegar até o final, se Deus quiser. Muito bem. Questão 7, estamos acabando. Considerando que 4 livros de matemática e 6 livros de física devam ser acomodados em uma estante, de modo que fique ao lado, que um fique ao lado do outro, julgue o item seguinte, certo ou errado. A quantidade de maneiras distintas de se acomodar esses livros na estante, de forma que os livros de matemática fiquem à esquerda dos livros de física, é igual a 720. Normalmente essas questões de julgue certo e errado é da banca CESP, né? Que é a perita em dar uma questãozinha assim de certo e errado. Muito bem. A gente tem 4 livros de matemática, vamos dar um foco aqui. 6 livros de física, eles vão ser acomodados em estante, a gente sabe que essa acomodação é arranjo ou permutação, já pela característica. Quer que um fique ao lado do outro. O que significa um ficar ao lado do outro? Ficar junto. Apareceu aqui uma relação de proximidade que pode aparecer em qualquer método de contagem, ou até mesmo só no princípio fundamental da contagem, sem método de contagem. Ela não é específica de nenhum método, mas ela pode aparecer, né? Que é uma relação combinatória. E aí vai pedir para você julgar isso, a quantidade, de maneiras distintas, de acomodar esses livros na estante, de forma que os livros de matemática fiquem todos à esquerda dos livros de física. Muito bem, aí a gente vai conferir essa quantidade. Ele fixou a posição dos livros de matemática. Você vê aqui que também tem a relação combinatória de posicionamento fixo, tá? E aí seria um caso de permutação simples, com relação de proximidade, e além das relações tradicionais, e com relação de elemento fixo. Se eu fosse resolver pelo princípio fundamental da contagem, o que eu teria que verificar? Ó, eu peguei os 4 livros de matemática aqui e coloquei à esquerda 2 livros de física. E aí eu não tenho caso global, porque o caso global, ele seria o quê? Eu perco esse caso global, né? Que é a da relação de proximidade dos juntos. Seria decidir a ordem que as disciplinas vão ficar.
mas não pode ficar matemática, física e física, matemática. Só pode ficar matemática e física, porque matemática tem que ficar à esquerda. Então, eu perco o caso global e eu fico com os casos específicos. Então, eu vou direto organizar os 4 livros de matemática na história. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. E aí, vou fazer a conta da 24. Qual seria o caso 2? Organizar os livros de física. São 6 livros de física, 6 decisões. E aí, vou organizar, vai dar 720. A organização nessa estante é simultânea. 24 vezes 720, 17.280. Se eu fosse usar a permutação simples, teria exatamente essa estrutura. O que ficaria mais simples seria a linguagem, né? Que eu ia usar o fatorial e no final eu poderia até resolver em uma linha. Por quê? Isso aqui, ó, sem anotação, né, mas não tem problema, é o produto de 4 fatorial por 6 fatorial, que vai dar... Ih, eu coloquei errado aqui. Erro de digitação. 24 vezes 720, que dá 17.280. Eu poderia resolver isso tudo aqui, que eu usei o raciocínio pelo princípio fundamental da contagem, em uma única linha, mesmo que eu tenha divisão em casos. Então, esses problemas, eles são bem comuns de você resolver em uma linha. Tem uma solução, por exemplo, na internet que você procura e está tudo resolvido em uma linha, por causa da linguagem fatorial, né? Que é uma notação bem simples e compacta. Muito bem. E aí, o que a gente usou, né? A fórmula, ou princípio fundamental da contagem, manteve a postura ativa, dividiu em etapas. A gente usou o princípio multiplicativo, ligado ao conectivo E, né? Simultaneidade, de organização dos livros de matemática e de física. Ordenação, ordem importa, já que todos os livros de matemática são diferentes, né? Se eu organizar, vai dar diferente. Permutação, porque eu organizo absolutamente todos os livros. Repetição, não tem, todos os livros são diferentes. Posicionamento linear na estante. Proximidade, também tem posicionamento de elementos fixos, porque matemática fica à esquerda de física. E aí a gente troca por um sim. Por quê? Porque aqui poderia ficar, como eu disse, né, matemática e física e matemática, só que seriam 2 possibilidades. Só que como ele fixou matemática na primeira, a gente, na verdade, só tem uma possibilidade. Então, a gente continua com essa característica. Proximidade, elementos juntos, que a gente já sabe que toda vez que tiver elementos juntos, a gente vai dividir em casos, e é um caso aqui de permutação simples. E aí, a gente precisa de tudo isso aqui com a fórmula, né? Ter isso na cabeça, o esquema geral de permutação simples. Muito bem. Júlio deseja pintar a palavra livre em um cartaz de publicidade, usando uma cor em cada letra. De quantos modos isso pode ser feito se ele dispõe de 8 cores distintas? Vocês vão ver que arranjo não serve muito para muita coisa, né? Permutação sim, mas arranjo não. E esse é um caso bem clássico disso. Júlio vai pintar a palavra livre. Livre, tá? Qualquer palavra é escrito em posição linear. Ele vai pintar, tem 5 letras, e ele vai pintar. Minto. Ele tem 8 cores de tinta para pintar 5 letras. Então, ele tem quantidades diferentes de cores e de letras. Ele vai pintar cada uma de uma cor. Então, não vai ter repetição como naquele caso da bandeira. Cada letrinha vai ficar com uma cor. Eu poderia usar princípio fundamental ou arranjo aqui. Eu só posso usar arranjo se for tudo diferente, tá? Se tiver repetição, não posso. A não ser que você estude arranjo com repetição, que não é o caso. E aí vai pintar essa palavra. De quantos modos isso pode ser feito, já é uma característica de arranjo simples, sim. Acho desnecessário, mas é possível. Então, eu tenho 5 letras na palavra livre. Se eu fosse resolver essa questão, como eu tenho 8 cores de tinta, cria 8, 7, 6, 5, 4, multiplicou 6.720 e acabou. Questão de princípio fundamental
bem razoável e simples. Se eu fosse usar o arranjo, tem a fórmula, que é n fatorial sobre n menos p fatorial, né? E aí eu faço a substituição. N, é claro que é um número maior, então 8 e 5, substitui. Aqui resolvo parênteses que dá 3. Como aqui embaixo só tem 3, eu abro o 8 até chegar a 3 e simplifico. E sobra esses elementos e eu faço o produto. Ou ainda eu posso usar o macete, que eu também escolhi uma das notações, não escolhi todas, né? Qual seria o macete? Desenvolver o fatorial de 8, mas mantendo apenas 5 fatores expostos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa que resolver aqui pelo princípio fundamental da contagem, que vai dar 6.720. Não vejo vantagem no uso do arranjo, não, mas quem tem dificuldade em descobrir quais são as decisões que precisam tomar, talvez seja legal resolver por arranjo, sim, tá? Do esquema global, né? O que a gente usou? Representação, fórmula ou princípio fundamental, só posturativa, ordenação, ordem importa. É claro que se eu trocar as cores das letras vai dar uma palavra diferente, né? Uma estrutura diferente. Como a quantidade de cor é diferente da quantidade de tinta, é arranjo. Repetição não tem, a gente sabe que cada letra vai ser pintada de uma cor. Aqui já está saindo o método de contagem, que é arranjo simples, posicionamento linear. E aí, se você tiver a definição, ó, agrupamento ordenado, N é maior do que P, são valores diferentes. Poderia ter um igual, mas se for igual vai ser permutação, que eu já expliquei. Ordenação e repetição. Aqui faltou o posicionamento linear, esqueci de colocar, tá? Sempre vai ser posicionamento linear. Aqui tem esses dois tipos de notação. E aqui vem a fórmula. Esse aqui é como se você estivesse resolvendo pelo macete, tá? Muito bem. Questão 9. Seja um conjunto de 10 cientistas, de quantos modos distintos esses cientistas podem sentar-se junto a uma mesa circular? Ó, não preciso nem falar, né? Permutação circular. Para realizar essa experiência sem que haja repetição das posições. Bem, como são 10 cientistas, toda vez que for uma mesa circular, que vai ser uma permutação circular, o fator de correção vai corresponder a esse valor. Então, o fator de correção é 10. E aí, como são 10 cientistas, eu tenho que decidir a posição desses 10 lugares. Então, eu vou fazer a conta do 10 fatorial. E aqui eu posso cancelar esse 10 com esse 10. Sobra 9 fatorial, que é esse valor aqui, que dá 362.880, quando você fizer o produto. Eu acho que a fórmula é bem válida. Usei aqui uma das notações, permutação circular. A fórmula é n menos 1 fatorial. O que é o n? Os 10 cientistas, né? 10 menos 1, 9. 9 fatorial, 362.880. E aí tá a solução lá pela fórmula da permutação circular. Para mim é uma linguagem muito acessível e muito tranquila também de decorar a fórmula. E aí, representação. As fórmulas, ou o princípio fundamental da contagem, manteve a postura ativa, ordenação, ordem importa. Claro que a posição entre os cientistas pode ser alterável e dar uma configuração diferente, é um caso de permutação, não tem repetição, mas também não gera aquela classificação em simples, por causa da classificação circular, porque todos os cientistas aqui são diferentes. Esqueci de excluir isso aqui, né? Corta. O posicionamento é cíclico, circular, por isso que é uma permutação circular. E aí a fórmula da permutação circular, tá? Com a definição, as relações combinatórias. Poderia ter usado essa notação, escolhi essa de baixo. E aqui ou você vai usar pelo princípio fundamental da contagem ou a fórmula mesmo da permutação circular. Muito bem. Última questão. A figura a seguir representa uma parte do mapa de uma cidade, onde todos estão assinalados. Não, onde todos estão, onde é que eu li isso? De uma cidade onde estão assinalados as casas de João, chamado de A, Maria, B,
a escola C e um possível caminho que João percorre, passando pela casa de Maria, para chegar à escola. Qual o número total de caminhos distintos que João poderá percorrer, caminhando somente para o norte ou leste, para ir de sua casa à escola, passando pela casa de Maria? Essas questões dos caminhos, elas são as questões clássicas de permutação com repetição, tá? De malha quadriculada e caminho. Pode fechar o olho com a permutação com repetição. O que você tem que identificar? Apenas um caminho. Como ele já traçou, eu vou mostrar aqui qual foi essa opção do caminho traçado, mas eu também vou mostrar para vocês que outros caminhos dariam exatamente o mesmo resultado. Então, vocês não precisam ficar preocupados se já tem um caminho pré-existente ou não, tá? Provavelmente a malha quadriculada não vai ter um caminho pré-existente, é só você traçar um caminho qualquer para poder resolver. Então, tem a seguinte situação, ó. Aqui é a casa da Maria. Não, aqui é a casa do João, aqui é a casa da Maria e aqui é a escola. Então, ele quer o número total de caminhos que João vai percorrer, indo só para o norte ou leste, né? Para cima e para a direita, para ir da sua casa à escola, passando pela casa de Maria. Ele tem que passar pela casa de Maria. Se ele tem que passar pela casa de Maria, e depois eu vou apagar, tá? Mas vamos considerar isso aqui. Ele não pode fazer esse caminho, por exemplo, né? Em cima dessa linha aqui. Ele não pode fazer isso. Ele é obrigado a passar pela casa da Maria. Segundo problema. Isso vai depender do problema, não tem uma regra, tá? Então, aqui, um desses caminhos é isso. Aqui você tem que escrever aqui, né? Ó, aqui ele foi para o norte, aqui ele foi para o leste, aqui ele foi para o norte, aqui para o leste, para o leste, para o leste, até chegar à casa da Maria. Aí eu já posso dividir ele em caso 1, de A para B, que é a casa do João até a casa da Maria. Um norte, um leste, um norte, um leste, um leste, um leste, ó. Norte, leste, 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 leste. E aí, aqui depois a gente vai ver, né? Ali embaixo, mas já vou explicar agora, que da casa da Maria até a escola, eu tenho leste, norte, norte, leste e norte, tá? E aí eu dividiria no segundo caso, que seria a etapa da casa da Maria até a escola. Note que se eu usar um outro caminho qualquer para eu ir, mas passando pela casa da Maria, eu tenho exatamente a mesma quantidade de nortes e de lestes. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu optasse por vir por aqui, aqui é leste, aí vem para cá, leste, aí vem para cá, leste, aí vem para cá, leste, aí subir, norte, norte. Aqui eu tenho quantos nortes? 1, 2 e 4 lestes. Aqui eu também tenho 4 lestes e 2 nortes. A quantidade de leste e norte não se altera. Aí aqui eu resolvi ir direto, ó. Norte, 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 leste, leste. 3 nortes e 2 lestes. Aqui eu também tenho 2 lestes e 3 nortes. Então, a quantidade de leste-norte também não se altera. Por isso que eu não preciso de um caminho pré-existente. Você pode traçar o caminho que você quiser, desde que siga a regra do problema, que você vai ter a noção da quantidade de passos dados, né? E a quantidade de repetições. E aí, quando você escreve desta forma aqui, que foi o que a gente viu aqui no desenho, fica fácil você notar, né? Que é você tem 6 elementos com 2 repetições de N e 4 repetições de Ls. E aí é uma permutação com repetição. Se eu fosse resolver pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 6 caminhos, né? Passos que eu tenho que dar, por isso que eu botei P, passo 1, passo 2, passo 3, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 2N de repetição é só colocar 2 fatorial e o 4L só colocar 4 fatorial.
sempre vai ser o fatorial do número, eu já expliquei isso, né? Quando for repetição. E aí aqui, ó, quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Posso simplificar. E o 2 fatorial, 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Tá? Dá para simplificar sem problema. Segundo caso, a gente já viu que tem 3 nortes e 2 lestes. Então, são 5 passos, né? 5 caminhos, em que eu tenho 2 fatorial de repetição de lestes e 3 fatorial repetição de norte. E aí, aqui 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E aqui, de novo, 2 fatorial é 2. Posso já simplificar aqui. E 5 vezes 2 dá 10. Como eu vou primeiro da casa do João para Maria, seguidamente, eu vou depois da casa da Maria para a escola, eu uso o princípio multiplicativo e multiplico esses dois resultados e vai dar 150. Se eu fosse usar a permutação com repetição, a fórmula compacta essas informações, né? O caso 1 eu tenho que descrever exatamente da mesma forma e traçar tipo uma opção para eu ter noção das repetições. E aí eu enxergaria lá 2 N's e 4 L's, ia colocar as repetições aqui. Então fica 6 fatorial sobre 2, 4 fatorial. 4 é maior do que 2, abro até chegar ao 4 e simplifico. A mesma coisa, ó, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. O caso 2, mesma coisa. Nota as repetições aqui em cima, que vai para baixo da fórmula. O 3 é maior do que 2, abro até chegar a 3, corto. O 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2, 10. E vou usar o princípio multiplicativo pela mesma razão para juntar os resultados e vai dar 150. Tá? Fica menor. Mas é praticamente a mesma coisa, né? O mesmo raciocínio. Representações. Fórmulas, ou princípio fundamental da contagem, postura ativa, divisão em etapas, de novo, esse conectivo E a gente sempre usa quando é simultâneo seguido, então eu uso o princípio multiplicativo para juntar os resultados, se eu dividir em etapas, ordenação, ordem importa, a gente viu ali que dão caminhos diferentes, leste, né, se eu traçar, deixa eu voltar, aqui, ó, esse caminho aqui é leste, 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 leste. Esse daqui já é norte, leste, então trocou a ordem, fez um caminho diferente. É bem notório que a ordem importa. Repetição, que tem repetição de norte e de leste. E posicionamento linear, né? Você vai seguindo lá linearmente. Permutação com repetição. Muito bem. E aí tem lá as relações combinatórias que a gente já viu, a permutação com repetição dos N objetos, a notação e a fórmula, certo? Muito bem. Aí tem as tarefas, vocês não precisam resolver pelos dois métodos, princípio fundamental ou método de contagem. Escolhe um, quer resolver tudo pelo método de contagem, resolve quando for possível. Se não for possível, pelo princípio fundamental, se quiser resolver tudo pelo princípio fundamental, resolve também. Não há nenhuma regra específica. E aí eu coloquei aqui os probleminhas, os 10 probleminhas, tá? Bem tranquilos ou bem parecidos com o que eu já dei, para que vocês consigam realmente resolver, tá bom? Aí na próxima aula a gente vem com mais exemplos de análise combinatória. Calma que tá acabando, tá bom? E a gente já vai começar a probabilidade, se Deus quiser. Então, beijo, até a próxima aula, a gente se vê.